Bom, meus amados, a paz do Senhor para todos. Shalom. Aí. Primeiramente, desejar uma boa Páscoa para vocês. Que Deus abençoe cada vez mais, rique e abundantemente, e que Deus possa fazer cada vez mais morada em seus corações. Está todo mundo preparado aí para comer bastante chocolate? É ruim? Eu não Aqui em posso casa, ficar comendo chocolate, não. Enfrentando Aqui em o fio casa lá na loja americana. Aqui em casa tem barra, minha mãe fazia trufa, tem barra de chocolate guardada e as formas, eu acho que a gente vai produzir o que a gente vai comer mesmo. Eu me Todos estão vendo o enjoa. título da lição? Sim. Então vamos começar, vamos orar para começar. Walter, hora para a gente começar, por gentileza. Amantíssimo Deus, glorioso Pai, te damos graças, Senhor, por mais um domingo, Senhor, na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens nos permitido permanecer, Senhor, vivos, livres, Senhor, de qualquer influência desse vírus, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. E oramos a ti, Senhor. Te pedimos, te suplicamos, Senhor, que guardes todas as casas, Senhor, dos teus servos, e aqueles que não são teus servos também, que possam, Senhor, observar a tua poderosa mão sobre eles, Senhor, guardando, livrando, dando sustento, Senhor, que o sangue do teu Filho possa verdadeiramente, Senhor, estar nos umbrais das nossas portas, nos guardando, nos protegendo e nos dando, Senhor, hoje, através dessa lição, Senhor, mais sabedoria a respeito das bênçãos que tu concedeste através, Senhor, da eleição dos teus filhos em Cristo Jesus. Toma nas tuas mãos, traz teus filhos, Senhor, até esta sala, Senhor, de aula, de videoconferência, Senhor, para que nós possamos, Senhor, em Ti, crescermos, Senhor, e edificarmos mais o conhecimento a respeito não só da Páscoa, Senhor, mas a respeito de tudo que concerne o Teu nome. Toma-nos nas tuas mãos, usa teu servo, Senhor, como sempre usaste, é o que te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Está chegando mais um. O texto... O meu áudio tá bom, hein? Som? Ah, Ah. Tá aí. chegou mais um. Bem-vindo, Thay. A cara da Tayane, Jesus. Abre o olho, Tayane. Bem-vinda, Thay. Ela tá ouvindo? Não sei. Ainda tá ótimo. Acho que ainda não. Vamos continuar a leitura. Quando ela se sentir à vontade, ela vai dar um oi. O texto áureo diz: Bendito Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Interessante que ele vai falar aqui sobre bênçãos espirituais. Você já reparou que, se você ler a lição, você vai reparar que ele não fala em nenhum momento sobre bênçãos materiais. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 1, de 3 ao 14. Só que ele dá um pulo, que ele dá um salto ornamental. Ele fala os versículos 3 e 4, depois passa do 9 ao 14. Eu vou fazer diferente. Eu vou pedir que vocês abram na Bíblia de vocês, em Efésios, capítulo 1. A gente vai fazer uma leitura contínua do 3 até o 14. Nessa leitura, ele pula dentro do mesmo livro, né? Dentro do mesmo Semana livro, passada ele pulou de Efésios para Atos. É. Faz um pouquinho mais de sentido, né? Porque está dentro do mesmo livro. Isso. O que a gente precisa falar está justamente nos versículos que ele pulou. Efésios 1. Vamos fazer o seguinte, eu vou ler o primeiro. A leitura vai ser Efésios 1, do 3 até o 14. Eu vou ler o primeiro e cada um vai ler o seguinte até chegar no versículo 14. Versículo 3 diz assim:
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer? Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em que temos pelo seu sangue a remissão das ofensas segundo as riquezas da... Quem está lendo? Eu me perdi. Versículo 8 agora. 8. Que ele faz abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Foi 14, né? Não, não. 13. Isso foi o 13, falta o 14. O qual é penhor, deixa eu abrir aqui. O qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Amém. Bom, então, aí do versículo 3 até o 14, e o título desse texto é que Deus nos abençoou em Cristo. Essa vai ser a chave do que a gente vai falar hoje. Tudo que acontece, ou tudo que passa na área espiritual, vai passar primeiro por Cristo. E o versículo 3 diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pergunto, para começar, para a gente acordar logo de manhã, o que seriam bênçãos espirituais? Quem disser que não é bênção material... É, verdade. Pelo menos já deu uma dica, né, Walter? Oi? Pelo menos já deu uma dica, né? É, né? Fazer o quê? Facilitar para os universitários. Verdade. Miqueias. Amém. Oi. Qual foi a sua opinião do que seriam bênçãos espirituais? Porque a gente costuma muito falar sobre bênçãos materiais, né? Uhum. Então é muito bom testemunho sobre bênçãos materiais, mas eu vejo pouco testemunho falando sobre bênçãos espirituais. Verdade. Geralmente, quando as pessoas pedem, quem dá um testemunho, a pessoa fala sempre do que aconteceu na vida material, né? É. O perdão seria uma bênção espiritual? Você está perguntando ou está afirmando? Perguntando e afirmando. Perguntando e afirmando. Não dentro do contexto que a gente vai tratar hoje. Pode, de repente, até ser consequência de uma bênção espiritual, né? Exatamente. Lembrando que as bênçãos espirituais que a gente está falando aqui são sempre de Deus para nós. O que a gente faz entre os nossos semelhantes é só o resultado das bênçãos que Deus nos deu. Então, se eu posso abençoar um irmão materialmente ou de alguma forma, isso significa que Deus já me abençoou previamente, materialmente, para que eu possa abençoar outra pessoa. Entendi. As bênçãos espirituais, elas partem de Deus para nós, mas elas são muito mais individuais. Ou seja, quando ela dá uma bênção espiritual,
E isso, ela tem muito a ver com a salvação. Então, as bênçãos, vamos dizer assim, que orbitam a salvação, elas partem de Deus para nós. E a gente vai ver que muitas vezes, ou a maioria das vezes, a gente não fez nada ou não teve mérito nenhum para que isso acontecesse. Sim. Vamos avançar no tópico. Tópico primeiro, que fala sobre a nova posição em Cristo. Ora, se existe uma nova posição, existe uma antiga também, não existe? Sim. Qual era a nossa antiga posição? Pecador no inferno? Eu estou grifando aqui no comentário da lição. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou vendo. Ah, tá. Show. Qual foi o que você falou, Thay? Eu tinha falado que antes a gente não tinha a chance de salvação, né? Ou não? Exato, exato. E aqui eu coloquei. E o comentarista fala, no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Mas eu quero que vocês abram primeiro a Bíblia. Já está aberto em vocês na lição que a gente leu, na leitura, em Efésios capítulo 3. Eu vou pedir só que não está na revista, está na Bíblia, tá? O texto, por isso que eu preferi ler na Bíblia. Eu queria que fosse versículo 5 para mim, por gentileza. 5 ou 3, 5? 1:5. Ah. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Dá para vocês anotarem essa palavra aí? Beneplácito. Uhum. Agora dê uma lida, tá, dá uma lida na nossa revista mesmo, no versículo 9. Descobrindo Na tela. Tá na tela. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Percebeu que ele repetiu a mesma palavra? Uhum. Beneplácito. É uma palavra difícil que não faz parte muito do nosso cotidiano. A gente não costuma falar muito nessa palavra, né? O que significa beneplácito? Vocês querem olhar no Google? Eu já tô olhando. Já tá olhando? Tá Ó, bom. aqui diz expressão de consentimento, abonação, concordância e aquiescência. Aham. Aquiescência, desculpa. Resumindo isso tudo, Oi? E o Walter travou. Volta, congelou. Aí aqui ainda tem assim, o que é o beneplácito de Deus, pode ler? E a Alexa? Eu cliquei nessa parte ali. As pessoas também perguntam aí, tem o que é o beneplácito de Deus, lá embaixo. mais para baixo. Isso. Logo abaixo tem assim, o que as pessoas também perguntam. Alex, você tá no mudo. Desculpa. Pronto. Então, Alex, Ele eu não tava tá falando nada mesmo. É, Um pouco verdade. mais aqui abaixo de onde você tá, tem assim, aqui ó, as pessoas também perguntam o que é o beneplácito de Deus. Perfeito. Eu vou pedir para você ler, mas eu vou pedir primeiro para você repetir o conceito, o que está lá em cima. Ó, o conceito está assim, expressão de consentimento, abonação, concordância e aquiescência. Perfeito. Então, ela está dizendo que ela é um consentimento ou uma concordância. Agora você pode ler o que está dizendo, que as pessoas perguntam o que é o beneplácito de Deus. Está na tela também. Assim, substantivo masculino, demonstração de consentimento ou aprovação, autorização. O projeto teve o beneplácito do governo federal, aprovação de alguma coisa por uma instância superior. O excesso de gasto do governo segue com o beneplácito do Banco Central. Etimologia, a origem da palavra beneplácito. É tipo uma aprovação, né?
Isso. Então, perceba, ela vai ter mais ou menos com esse significado que está aqui, ó. Basicamente, o resumo é isso aqui, ó. Aprovação de alguma coisa por uma instância superior, tá? E por que ela usa essa expressão aqui? Tanto no versículo 5 quanto no versículo 9. Ela quer dizer o seguinte: quando a gente aceita Jesus como Salvador, quando a gente recebe o plano, quando a gente entende o plano, nós somos autorizados a ser abençoados espiritualmente. Entendi. Então, ser abençoado significa você ser abençoado em todas as áreas. A área material já é completamente falada, mas a área espiritual, você percebe que você precisa de uma autorização. Ou seja, Deus autoriza você a ser abençoado. Daí a palavra beneplácito. Todos ok? Isso tudo para explicar que são bênçãos espirituais. Isso. Eu vou chegar lá. Então vamos lá. A nova posição em Cristo, a gente já viu que a gente já estava numa outra posição, né? A posição que nós estávamos eram perdidos e condenados à morte eterna, mas algo houve nesse caminho que fez com que a gente mudasse. Então, pela graça de Deus, Deus nos deu o privilégio da salvação. Ou seja, nós aceitamos e entendemos que Deus era nas nossas vidas e recebemos a Jesus como Salvador. Aí ele vai usar uma expressão aqui chamada doxologia. Google também. Né? Vamos ver o que é doxologia, gente? Eu fui ver também. Foi ver? Antes da aula, eu fui ver que porcaria é essa de doxologia. Ele leva 14 versículos na doxologia. Isso. Ó, eu tenho. É forma de louvor a Deus. Isso, eu tenho dois significados. É isso que eu ia falar, tem da filosofia Estudo e da glória, aí lá vai. Isso. Na verdade, aqui o que o significado está dizendo é o seguinte: forma litúrgica de arremate nas grandes orações católicas, e nos preces e versículos em que se glorifica a grandeza e majestade divina. Ou seja, a doxologia é uma explosão de glória. Quando você não aguenta mais e quando você começa, quando você começa a glorificar de uma tal maneira, perceba, não é o fato de falar em línguas estranhas, tá, gente? Isso pode acontecer como pode não acontecer. Mas a doxologia é uma glorificação, ou como diz aqui no conceito, é uma manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Então, Deus seja louvado, aleluia, e hinos. Então, a doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Então, é uma adoração num outro nível, num outro patamar. Então, a doxologia, que é o que Paulo vai fazer aqui nos versículos, é exatamente o que a gente leu depois dos versículos 13 e 14. É a glorificação de Deus. Enquanto ele está falando sobre a glorificação de Deus, ele vai dando testemunho e vai dizendo quais são as nossas bênçãos espirituais. Se vocês quiserem pegar papel e caneta, dá para listar 7 bênçãos espirituais nesse texto que a gente viu aqui. Se vocês quiserem anotar, eu vou esperar. Vou anotar no computador mesmo, né? Eu abri o bloco de notas aqui. Perfeito. Aí a gente vai acompanhar na Bíblia, que é mais fácil. A gente gerou um link gigantesco aqui.
mesmo texto que a gente está lendo, tá, gente? Efésios, capítulo 1. Bom, já lemos aqui o versículo 3. Bendito Pai, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a primeira bênção que ele me dá aqui está no versículo 4. Alguém pode ler, por favor? Como Assim, também, pode ir, Val. como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a primeira bênção, se vocês quiserem anotar, é eleito. A primeira bênção espiritual, que está no versículo 4, é eleito. E eu pergunto para você, gente, o que é eleito? O que é eleger alguém? Escolher alguém. Escolher alguém, né? Uhum. E essa escolha aqui, no caso, partiu de Deus para nós. Quando você escolhe alguém, quando você vai eleger alguém, por exemplo, você vai votar em alguém, vai eleger alguém, eleger um presidente, um prefeito, alguém. Quais são os critérios que você usa para poder eleger alguém? Geralmente na Capacidade de política, ter algo, eu acho. Mas vai, Miquel. na política você tem que analisar as propostas que ele fez, como é que é o histórico dele, político, né? Se ele já, por exemplo, se for um político mais conhecido, se ele já teve algum problema antes, com a justiça, já foi preso por alguma coisa errada que fez. Isso não é no campo da política, né? Entendi. Pessoal, só lembrando que o plano, respondendo de novo a sua pergunta, Walter, só é de 40 minutos, tá? Então, em 5 minutos ele vai encerrar e eu vou abrir a sala novamente, vocês vão entrar de novo para a gente poder continuar. Tá bom. A eleição que foi dada aqui, quando a gente elege, vocês falaram os critérios que você usa, né? E aí eu pergunto, quais são os critérios que Deus usou para eleger você? Só amor mesmo. Oi? A gente não presta muito, não. Só amor mesmo. Não? Nem muito, nem pouco. Então, perceba que os critérios... A gente é muito exigente quando a gente vai exigir alguém, quando a gente vai escolher alguém, não é? Quando a gente vai eleger. Uhum. Mas perceba que Deus não usou muito esses critérios para eleger a gente. Também porque na política não dá para eleger por amor, não. É verdade. Se Deus fosse usar conosco os mesmos critérios que a gente usou para eleger outras pessoas, talvez a gente não fosse eleito. Com certeza. Verdade. Exatamente. Ainda arriscaram com certeza. Então, Deus nos elegeu porque Ele nos escolheu. Tá? Eu vou, daqui a pouco, entrar no versículo mais à frente que vai falar sobre a questão de predestinou. Não vou entrar muito nesse mérito, até porque semana que vem vai ter uma aula exclusivamente sobre isso. Mas o fato é que Ele nos escolheu. E lembre-se, que eu falei no começo sobre o beneplácito. Foi uma autorização dele para receber as bênçãos espirituais. A primeira delas é sermos eleitos. Ou seja, nós fomos eleitos à salvação. A segunda bênção está no versículo 5. Eu vou pedir que alguém leia para mim, por gentileza. 5. E nos Isso. predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. De novo, aquele palavra beneplácito, né? Ou seja, sobre a sua autorização. Deus é que autorizou. E aí eu pergunto, gente, já que a gente falou sobre eleição, e o que seria, sem entrar muito em detalhes, nem em embates, o que seria essa predestinação? Chama Diego. Eu não quero falar sobre as correntes de predestinação, nem nada parecido. Eu só quero um conceito básico do que é predestinação, até porque na semana que vem o pau vai quebrar só sobre isso. É de ser escolhido independente do destino, ser o inevitável, entendeu? Inevitável?
Escolhido previamente, né? Isso. Aí, isso que vocês estão falando, a gente já falou sobre a eleição. E a predestinação seria o quê? Ou seria a mesma coisa, eleição e predestinação? Não, mas junto o que eu falei com o que o Catarina falou. Escolhido previamente, independente do que você fizer. Não, isso é a eleição, que a gente já fez. E o que seria a predestinação? É porque eu acho que o eleito é quando você já tipo, nasceu. Predestinar é antes mesmo de você nascer. Seria antes de tudo, antes da sua existência, assim. Percebeu como é que as palavras às vezes se confundem? É. Eu não vou responder agora não, tá faltando 1 minuto. Então, eu vou encerrar ela agora, até porque Vai com esse mistério. E quando a gente voltar, a gente vai descascar esse abacaxi. Tá bom. Tá bom.